Olá, agora vamos para o nosso terceiro bloco a respeito do impeachment. O assunto impeachment voltou à tona. Voltou à tona porque estamos com grandes dificuldades com o governo que aí está, o governo Bolsonaro. Grandes dificuldades mesmo, estamos sofrendo muito com esse governo. Muita instabilidade política, estamos também caminhando para uma situação econômica, financeira complexa no Brasil. Precisamos de muitas reformas que não estão acontecendo. Precisamos de privatizações que também não estão acontecendo. Estamos com um governo que tem dificuldade de gestão, de liderar o país, de montar um pacto no país, de buscar uma retomada da sociedade para sair de uma profunda crise sanitária que nos metemos. Claro, Bolsonaro não é culpado pelo surgimento do vírus, mas ele tem grande responsabilidade sobre o mal que está acontecendo aqui. Um mal que poderia não ser tão grande como está sendo agora. Poderia ser amenizado o que nós estamos passando agora. Então o Bolsonaro, ele acabou sendo, como no jargão é dito, um grande estelionato eleitoral. Houve uma grande promessa dele com relação ao combate à corrupção, combate ao crime organizado, uma grande promessa dele com relação à adoção de práticas liberais na economia, e práticas liberais implicam em mais abertura nossa para o mercado internacional, implica em ortodoxia no controle das contas do governo, prática liberal implica em mais flexibilização das relações voluntárias que devem existir no mercado, implica também em privatizações, coisas que não aconteceram. Então ele prometeu tudo isso para nós, mas não cumpriu. Ele entregou, das reformas entregou por enquanto só uma, e ainda ele desidratou muito essa reforma, poderia ser melhor, que foi a reforma da Previdência. Infelizmente, eu não tinha grandes expectativas com relação ao Bolsonaro, pelo histórico dele de 30 anos, praticamente 30 anos, né, como congressista. Foram 30 anos inexpressivos de projetos que fossem de relevância para nós, e daquilo que ele participou de votações, ele nunca votou alinhado com essa promessa que ele nos fez na eleição. Mas ele prometeu e não entregou, então é o jargão que o pessoal chama de cometer um estelionato eleitoral. E ao que tudo indica, não vai fazer as entregas. Ao que tudo indica, ele está adotando uma opção e não está dando a ele a chance de fazer um caminho de volta. Bolsonaro cometeu um grave erro de politizar a crise sanitária que estamos sofrendo. Uma crise sem precedentes na história recente nossa. Fazem quase 100 anos a última crise sanitária que tivemos. E ele não está contribuindo para que nós tenhamos um vislumbre do desfecho dessa crise. Seja por exemplos que ele dá, maus exemplos, ele não é capaz de não incentivar a aglomeração de pessoas, desestimular isso, ele não é capaz disso, pelo contrário, ele estimula manifestações, e manifestações esdrúxulas, ele estimula, em muitas manifestações até são contrárias à democracia, né? E ele foi eleito pelo voto. Ele não dá demonstração dele mesmo como um líder para o país, como um exemplo a ser seguido, de alguém que seja capaz de colocar uma máscara, de mostrar que é necessário afastamento social. Esse vírus, ele pega, justamente, ele se propaga quando a gente não respeita o uso da máscara, lavar a mão com álcool gel, distanciamento social, e ele faz tudo ao contrário. E aí a outra grande falha dele é que ele dificultou as negociações para que nós tivéssemos o mais rápido possível a maior quantidade de vacinas para a gente poder começar a sair dessa crise. Desde agosto, quando começaram as negociações, ele dificultou.
e se ainda entrou numa guerra política com o Instituto Butantan, o qual pertence ao Estado de São Paulo, entrou numa guerra política, dizendo que não iria comprar a vacina, desestimulando o uso da vacina, dizendo que... e outra coisa, Bolsonaro atua quase como um curandeiro. Ele já trabalhou, ele fez ao longo da carreira dele de congressista, teve 2 projetos que ele participou com autoria. O último projeto que ele participou de autoria foi com a famosa pílula do câncer, a fosfoetalonamina. Acho que é esse o nome, se eu não estiver enganado. Não sou médico, sou engenheiro. Mas que era a falsa pílula do câncer. E esse foi um dos projetos dele. Ou seja, olha só, ele, como congressista, ele ultrapassou o que seria de se esperar de um congressista. Ele ultrapassou as agências reguladoras que vão lá testar a droga, ver se ela é eficaz. Ele, como congressista, fez uma lei para que as pessoas tomassem a fosfoetalonamina, sem comprovação nenhuma científica. E agora ele está fazendo a mesma coisa que ele fez no Congresso, com esses medicamentos que ele está indicando, insiste com isso. Não existe comprovação científica no planeta, ninguém conseguiu comprovar cientificamente isso, e pelo contrário, foi comprovado que é duvidoso isso, não tem efeito comprovado. E ele parece que insiste nisso daí, e com relação à vacina ele joga contra. E há vários vídeos aí que vocês podem percorrer na internet, de pessoas que produziram mostrando a sequência disso tudo. Então, olha, boa parte do que está acontecendo, da gravidade que estamos chegando nesse pico, de óbitos, boa parte disso, infelizmente, o Bolsonaro não soube tomar atitudes para que não acontecesse isso. Eu vou até procurar ser o mais reservado possível, porque não quero aqui cometer nenhum ato ilegal meu. É um vídeo caseiro, é uma manifestação minha, de opinião minha, e que estou compartilhando com vocês. Então nós estamos chegando a um quadro também econômico complexo, não tem as reformas que poderiam também nos ajudar à retomada econômica nessa situação complexa que estamos vivendo. Estamos chegando a uma explosão de casos de óbitos e contaminações de pessoas da Covid, então está configurada uma tempestade perfeita. Eu acho que dentro de pouco tempo há grande chance de começarmos a ter instabilidades sociais e talvez um clima clima político que nos leve a considerar seriamente de novo a necessidade de um impeachment. E aí nós estaríamos entrando então com 5 presidentes eleitos e aí o terceiro impeachment, sendo que um dos presidentes eu acho que deveria ter tido também um impeachment. Aliás, esse presidente acabou até sendo condenado, né? E agora nos surpreendemos com uma decisão autocrática do ministro Fachin, que cancelou as condenações dele, mandou transferir os processos dele para Brasília, né? É uma coisa de louco isso, né? Instabilidade jurídica terrível. E inclusive o Lula tornou-se agora um político que pode de novo ser ficha limpa e se candidatar. Veja só, um que deveria ter sofrido um impeachment. O fato dele ter sido condenado já de uma certa forma demonstra que deveria ter sofrido mesmo um impeachment, né? Então daí nós teríamos 5 presidentes e 4 impeachments, e se nós formos agora para esse do Bolsonaro. Eu, como opinião de cidadão, por tudo que já aconteceu no governo Bolsonaro, nesse período de 2 anos e pouco, eu não vejo como continuar esse governo. Eu não acho justo que esse governo continue. Na medida em que a gente permite que um governo continue assim como foi na época do Lula, a gente de uma certa forma está autorizando ele a ir mais longe. E é feito muitas vezes, o governo vai medindo aonde que ele pode ir ocupando espaços, aonde que ele vai podendo tomar liberdades, e na medida que a gente permite que aconteça tudo o que está acontecendo agora, que são situações inacreditáveis,
de uma certa forma está dizendo, não, tudo bem, deixa você chegar até aqui. E aí ele vai fazer a experiência de um pouco mais além. Aliás, também isso é outra atitude que o Bolsonaro frequentemente flerta com atitudes antidemocráticas, atitudes com sugestões de tomar medidas de uma pessoa autoritária, né? Então, falando de impeachment, eu, na minha opinião, sou filiado ao Partido Novo. Eu acho que nós temos todas as condições para entrar com um processo. Esse processo ser julgado, oferecer oportunidade de defesa e a gente ter um ganho muito grande de novo por um impeachment como nós tivemos já nos 2 anteriores. Teríamos mais ainda se tivesse o terceiro, né? Mas nós temos uma oportunidade de ter um ganho muito grande se acontecesse impeachment, para a gente retomar a organização do país, para a gente ter uma abordagem correta com relação à crise sanitária, e não vai acontecer essa abordagem com o Bolsonaro, esqueçam isso, não vai acontecer. Ele já está ditando para o novo ministro da Saúde o que ele espera dele. É um médico, mas a gente já vê que esse médico está se comportando de maneira meio estranha já nos primeiros dias, né? E com relação às reformas, não vão acontecer, as privatizações não estão acontecendo. Paulo Guedes virou quase que uma figura ornamental, já nem quase se fala mais nele, então esqueço, não vai acontecer mais nada. E o Bolsonaro, desde o primeiro dia que ele assumiu, o dispositivo da reeleição, ele está usando todo o esforço dele para se reeleger novamente. Então é isso, pessoal, nós precisamos agora criar uma pressão popular, pressionar os nossos representantes no Congresso para a gente buscar um processo de impeachment dentro de toda a legalidade, oferecendo todas as condições de defesa do Bolsonaro, mas nós deveríamos submeter isso daí, na minha opinião. É uma opinião, tenho direito de manifestar ela aqui. Um abraço a todos e encerramos esses blocos a respeito de impeachment na nossa democracia.